Olá, estudantes, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de História. Na videoaula de hoje vocês vão aprender um pouco mais sobre a escravidão, o processo do início da escravidão, como aconteceu no Brasil e o fim da escravidão, até porque é necessário a gente aprender um pouquinho do que aconteceu depois, né? Então fiquem com a gente e a gente vai falar até algumas coisas que estão acontecendo nos dias de hoje e alguns exemplos do mundo cinematográfico da escravidão aqui no Brasil. Vamos lá! Salve galerinha, eu e o professor Henrique vamos abordar agora sobre a escravidão, o seu princípio e o decorrer dela durante o Brasil e as suas marcas até os dias atuais. Primeira coisa que a gente tem que entender, quando se começa o processo de escravidão no Brasil, eles não começam diretamente com os africanos, e sim com os indígenas. Porém, os indígenas eles tinham um conhecimento territorial maior do que os próprios africanos que vão vir futuramente. Por esse conhecimento territorial tão bom, ou melhor até do que os próprios portugueses, que são um fato, era melhor do que os portugueses, porque eles aqui já estavam, eles vão se rebelar muitas das vezes, e os indígenas vão ser taxados pelos portugueses como povos preguiçosos, que não querem trabalhar daquela forma que eles estavam impondo. Aí o que é que acontece? Numa das idas à África, eles notam que há um comércio de escravizados, ou seja, um comércio de pessoas negras lá da África, que para eles é algo mais rentável. Por quê? Porque eles trazem pessoas de vários locais da África. Vale lembrar que a África é um continente. Dito isso, a gente já entende o tamanho de expansão que ela tem. Então, o que é que vai acontecer? Eles vão trazer esses negros escravizados da África para o Brasil e o distribuir durante todo o território brasileiro, diante de todo o território brasileiro. Ao fazer isso, se começa no Brasil um novo processo de escravização, que vai ser o processo de escravização dos africanos ou cativos africanos que vêm de lá da África para o Brasil. Junto com o processo de trazida dos escravos negros para o Brasil, é necessário pensar que na África já existia a escravidão entre os povos africanos. O território africano era repleto de reinos e tribos africanas que viviam em constante conflito. Esse conflito gerava batalhas e os derrotados eram escravizados. Esses escravizados eram vendidos para outros povos. Um processo que a gente pode conhecer desde o princípio, como por exemplo na obra do filme Gladiador, onde o Império Romano domina um território e consegue escravizar determinado soldado, no filme apelidado de Espanhol. Ele é vendido como escravo para outro povo. Além disso, a gente vai ver também no filme Nijinga, que é um filme relacionado à rainha africana e conflitos entre tribos africanas, que o povo que era derrotado pela tribo era vendido como escravo. O incentivo para a compra de escravos africanos começou a partir de 1570 no Brasil, patrocinado pela coroa brasileira. O principal objetivo era ter mão de obra que substituísse a dos indígenas, que não aceitavam a escravidão facilmente. Tem que lembrar que após o século XVII, alguns historiadores afirmam que a gente vai ter uma média de 4 milhões de negros escravizados africanos trazidos para os trabalhos forçados no Brasil e que futuramente serão substituídos pelos europeus, japoneses e tantos outros povos que vão vir para o Brasil em busca de trabalho após a abolição da escravatura. Bom pessoal, como o professor Henrique já falou, a questão brasileira em relação à escravidão, ela vai tomando força ao decorrer do tempo. A gente tem exemplos de filmes, por exemplo, como o filme A Mulher Rei, que vai mostrar o quanto as sociedades africanas elas estavam apegadas à escravidão e o porquê da escravidão ser tão prolongada, né, num período de quase 5 séculos, nessa parte da Europa, né, e inclusive a América, das Américas, obviamente. E pessoal, o grande conceito aqui que a gente vai abordar nesse momento agora vai ser a questão dos navios negreiros, ou os famosos tumbeiros. Eram eles que eram responsáveis por essa travessia da África para os locais de destino, seja ele no Brasil, seja ele em qualquer outra parte do mundo. Por que recebe esse nome de tumbeiro? Justamente porque as condições eram muito precárias, certo? Há relatos de que era uma superlotação muito grande, certo? Comparado ao que se alcançava, né, ao que se era necessário, era muito exorbitante. A questão também de se falar que no rastro desses navios
era seguido por rastros de sangue de animais em busca desse sangue humano, justamente porque muitos negros morriam nessa travessia, muitos também se matavam, as doenças eram muito comuns dentro desses navios, justamente por causa dessa precariedade do sistema de transporte africano, certo, pessoal? Vale lembrar também que filmes como Besouro, que são filmes gravados aqui, vão mostrar um pouco da realidade brasileira pós-escravidão. A gente vai falar disso adiante. No momento agora a gente está querendo que vocês entendam esse começo da escravidão no Brasil. Quem era que trazia, como é que eles chegavam aqui, esse tipo de coisa, que vale muito a pena a gente entender para conseguir entender futuramente. Então, de agora, o que é que a gente precisa que vocês entendam? O transporte dos escravizados, o transporte dos africanos eram feitos através desses navios, os conhecidos tumbeiros, certo, pessoal? Após a chegada dos negros no Brasil e na costa brasileira, nos portos, etc., assim como aconteceu aqui no Recife, a chegada dos negros é sucedida da venda desses escravos, seja presencial ou anúncios em jornais. E essa venda vai ser também sucedida pela exposição a trabalhos forçados, castigos, abrigos em senzalas e muita repressão. O negro ele não vai poder fugir nem sair livremente do espaço em que foi colocado. Se ele fizer algo que não agrade ao seu senhor, ele será castigado. E para caso ocorra alguma fuga dentro daquele momento ali, daquela situação de escravidão, ele será capturado novamente. Dentro desse processo, após longos anos de escravidão, os negros desenvolverão resistência. Mesmo acontecendo todo o processo de compra e venda de escravos, e sem a possibilidade de serem livres, os negros procuram fugir e, dentro desse processo de fuga, se agrupar em quilombos, que são agrupamentos de negros livres, entre aspas, ou negros que fugiram, tá? Esses quilombos vão ser espaços de resistência, com a figura principal do líder zumbi, que o mais conhecido pela historiografia dada em aula é o Zumbi dos Palmares, certo? O líder do engenho do quilombo, na verdade, dos Palmares. Os quilombos foram importantes, pois ao longo do tempo eles foram resistência em lugares de culto religioso dos negros. Até hoje existem quilombos que são preservados pelo país. E esses quilombos que estão espalhados pelo Brasil, onde ainda temos moradores descendentes dos quilombolas daquela época, são espaços para cultura e culto aos deuses africanos e vivenciar aquilo que veio da África para cá. Vale lembrar também que na novela Escravizaura teremos exemplos firmes disso que aconteceu com os negros no Brasil. E assistindo a novela, é possível perceber um pouco da rotina dos negros daquele período infeliz. Ainda nesse contexto de resistência, como bem frisou o professor Henrique, das questões dos quilombolas, da visão e do ponto que ele chegou a falar de Zumbi dos Palmares, né, que vai ser um grande líder, vale lembrar também da importância que vai ter no período para a escravidão a figura dos capitães do mato, que vão ser justamente esses negros refugiados ou livres, né, que vão receber recompensas por encontrar esses escravos fugidos. E aí também vai surgir a capoeira, vai surgir dessa forma de resistência escrava, né? A capoeira, as religiões de matrizes africanas que a gente tem hoje em dia vai ter base nesse período da senzala, nesse período da escravidão. Vale lembrar que a capoeira, né, em sua morfologia da palavra, capoeira significa mato rasteiro, justamente porque se era feita uma roda dentro de uma capoeira, né, de uma capoeira que eles falam, uma área grande, coberta por matos, então eles fazem essa roda e lá eles disfarçam sua arte marcial numa dança. Um capoeira conseguia derrubar 4 ou 5 pessoas a cavalo. Então um negro capoeirista que tinha uma aptidão na marcial, na dança, ele era muito letal e também por isso que vai ser futuramente proibida no período do Brasil pós-abolição.
Vale lembrar também as religiões, o sincretismo religioso que vai haver em cima dos negros escravizados. Como a religião deles não podia ser colocada aqui no Brasil, então eles vão adaptar os santos católicos para os santos cristãos para a sua religião, que vai se tornar futuramente a que a gente conhece como religiões de matrizes africanas. Então a gente vai ter exemplos, como a santa do Candomblé, Yansan, que vai ter a sua figura colocada como Santa Bárbara na Igreja Católica, e o nome disso se dá ao sincretismo religioso. Vale lembrar também que ao decorrer dessa adaptação negra ao Brasil, ao longo da jornada, né, desses quase 4 séculos, né, os negros africanos vão começar também a sofrer, além de represárias, mas eles também vão começar a ter uma resistência mais forte. E vai ter apoio futuramente da Inglaterra, que vai estar tentando se modernizar, e diz, numa sociedade moderna a gente não pode ter uma escravidão, então vai surgir leis, os abolicionistas, que vão ser a pró-abolição, ou seja, a libertação desses escravos. A gente vai ter leis como a lei de sexagenário, a lei do ventre livre, que vão ser leis que vão corroborar com esse processo de abolição que vai ser colocado em 1888, depois de 4 séculos de luta. Dentro desse contexto, busca pela abolição, uma Inglaterra que estava totalmente focada no seu desenvolvimento industrial, inclusive produzindo em suas fábricas muito do vidro que seria importado pelo Brasil, a gente também vai ter um processo de interesse de trabalhadores que estão em países em desenvolvimento, mas que não conseguiram emprego. A coroa estava percebendo uma movimentação a favor da abolição da escravatura e começou a ter contatos com outros países para trazer seus trabalhadores ao Brasil. É interessante perceber que em 1988, com a abolição da escravatura, os negros não têm nenhuma assistência da coroa. Eles simplesmente são liberados, simplesmente são descartados das suas localidades de trabalho forçado e escravidão. E com a chegada dos europeus gradual, desde antes da abolição, a gente vai ter um processo de substituição da mão de obra escrava negra. Assim, os senhores de engenho dizem ter algum tipo de prejuízo, mesmo sem ter tanto prejuízo. Na verdade, ao invés de comprar um escravo negro, agora ele vai pagar um salário àquele europeu ou àquele japonês que está vindo do seu país em busca de oportunidades de emprego. Por outro lado também, a gente vai ter um certo desenvolvimento durante esse período, porque alguns imigrantes vindos para cá vão vender tudo que tem em seus países em busca de uma nova vida. E quando chegarem aqui, vão comprar terras brasileiras e vão ser patrões das suas terras aqui no Brasil. Bom, pessoal, agora a gente vai falar pós-abolição, né? Dia 13 de maio de 1888, após toda a pressão dos governos afins que colocaram em cima do Brasil. Vale lembrar que o Brasil foi o último país da América a abolir sua escravidão. Dito isso, a gente vai ter um cenário, como o professor Benito já frisou, de imigrantes indo para o Brasil, mas como é que fica a situação desses negros escravizados ou ex-escravos aqui no Brasil? Ora, vocês lembram que eu falei da capoeira? A capoeira agora é crime nesse período, colocado como crime de vadiagem. Onde tivessem lá, eles poderiam ser até presos. A questão da religião deles vão ser demonizadas, certo? E até hoje isso é um reflexo da sociedade atual, um reflexo que veio lá desse período escravista no Brasil. Ou seja, ele vai ter a sua arte colocada como crime, a sua religião demonizada e a sua localidade vão ser jogados para as margens da sociedade. Daí vai surgir as periferias, daí vai surgir as favelas, daí que vai surgir todo esse cenário que a gente tem hoje, organizado, entre aspas e muitas aspas, né? A gente vai ter esse cenário já vindo desse período. Então eles não dão suporte nenhum aos africanos, não dão. Então eles vão ter que começar a se virar da forma que podem. Então futuramente muitos desses escravizados vão voltar para as suas fazendas, que lá trabalharam, tentando buscar emprego. Só que aí ele vai encontrar quem? Vai encontrar esses imigrantes que muitas vezes tinham algum conhecimento e vai receber bem menos. Ou seja, um trabalho análogo à escravidão, muda quase nada. Às vezes até apanhar eles apanharam. Certo, pessoal? Então é isso que a gente está querendo trazer para vocês nesse momento. É esse legado que a gente tem hoje
Veja que ele começa a se desenhar no pós-abolição, certo? Outra coisa que colocaram, a questão do voto só ser possível para as pessoas letradas. Qual escravo ou ex-escravo que conseguia ser letrado? Mínimo. O número chega a ser quase zero. Por quê? Porque não se colocava eles nas escolas. Então é esse cenário de agressão aos escravos desde 1800, 1700, 1500 que vem se formando, e hoje a gente tem uma sociedade consolidada em cima disso. O problema é que a gente não para observar de onde e quando surgiu. E a gente está dando a resposta para vocês agora. Surge durante a escravidão e no pós-abolição principalmente, que é quando eles vão tentar tirar a humanidade do negro. Da onde vai surgir a ideia branqueamento do Brasil. Traz os europeus para tentar branquear o Brasil. É esse o ponto que é mais chocante nessas histórias. Pensando nesse contexto, a gente vai ver também que ao longo do tempo foram ocorrendo vitórias graduais em pequenos passos. Como, por exemplo, a gente vai ter a capoeira, que é a arte marcial dos negros, criada nesse período da escravidão. Ela vai ser considerada um patrimônio imaterial da humanidade. Além disso, a gente vai ter todo o progresso de resistência e permanência das religiões de matrizes africanas. E hoje existem muitos cultos, inclusive de maneira pública, o que antes era proibido. Por fim, a gente entende que progressos foram alcançados ao longo do tempo. Entre eles, o processo de ingressão nas faculdades são acompanhados pelas cotas. As cotas que vêm a trazer equidade para toda a população negra do Brasil. Sabemos que nas grandes cidades e capitais da época do período colonial e até um período depois, moravam brancos, geralmente ricos ou de melhores condições. Toda a questão racial e toda a questão de racismo e aquela seleção por etnia e cor fizeram com que ao redor das cidades formássemos periferias. E essas periferias abraçaram a maioria negra. Os negros iam morar nessas periferias por não serem aceitos nas cidades. Quando eu falo não serem aceitos, realmente sofrerem violência. Mas hoje temos uma vitória, que é um grande número de negros ingressando nas faculdades, principalmente faculdades públicas e de qualidade, assumindo grandes postos de trabalho, lideranças e grandes avanços em relação a tudo que foi vivenciado no passado. Sabemos que não é o ideal ter que lutar por algo que é humano e natural, mas se é necessária a luta, estamos vendo um grande progresso e grandes vitórias nesse sentido. Então essa foi a videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem a videoaula, assistam, repitam novamente caso alguma informação tenha passado.